Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Renovo a minha alegria, a minha satisfação nessa tarde, por mais uma vez encontrarmos-nos neste canal para tratarmos da obra do Senhor, da qual você, com generosidade, tem sido nosso cooperador. Você que é inscrito no canal, você que ouve e assiste as nossas mensagens, você que compartilha essas mensagens, certamente ao fazê-lo, você está também pregando a palavra de Deus, está nos ajudando a levá-la mais longe. Eu quero que você abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 2, que diz: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. É bem verdade que a nossa mensagem nesta tarde, ela pode até se alongar um pouquinho a mais do normal, mas eu quero levá-la a todos os cooperadores da obra de Deus. Sabemos que cooperadores são daqueles mais novos que estão lá dirigindo o culto, ao pastor mais antigo. Todos nós somos cooperadores da obra de Deus. E eu quero me referir a todos, mas em particular, àqueles mais novos, aqueles que estão começando agora, que nós quando estamos começando, em qualquer obra, qualquer trabalho, nós somos, às vezes, meio afoitos, somos aqueles que, às vezes, queremos pegar o boi pelo coice, queremos pegar o leão pela barba, e não é assim. Temos que ter um controle, temos que ter uma moderação, para que tudo que fizermos seja, como diz a Bíblia, para a glória de Deus. E eu quero trazer uma mensagem, eu vou ler todos os versículos, eu vou ser muito bem pedagógico para que você também, com muita paciência, aprenda ou relembre aquilo que você já aprendeu. Nós vamos tratar de 5 pontos que ajudam na cooperação da obra do Senhor. Nós vamos falar sobre o cooperador eficaz. Eficaz é aquilo que se torna útil para que possamos alcançar um resultado pretendido. Então, o cooperador eficaz, disso nós vamos falar nessa tarde. Então, nós vamos falar de 5 pontos. Nós vamos falar da habilidade do artesão, nós vamos falar da coragem do guerreiro, nós vamos falar da sabedoria do monarca, nós vamos falar da resistência do evangelista e do cuidado do pastor. Todos esses pontos são primordiais para a cooperação eficaz na casa de Deus. Quando nós falamos da habilidade do artesão, nós estamos nos referindo a Bezalel. Bezalel é aquele homem da tribo de Judá, cujo nome significa debaixo da sombra de Deus, que foi revestido da sabedoria de Deus para fazer toda sorte de artes na construção do tabernáculo. Para tanto, eu quero ler o capítulo 31, versículos 2, 3 e 6 do livro do Êxodo, que diz assim: e eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, e de ciência, e em todo artifício, para inventar invenções, e trabalhar em ouro, e em prata, e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira, para trabalhar em todo labor. E eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe,
filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que tenho ordenado. Aqui nós temos dois homens, duas tribos contempladas, abençoadas por Deus. A tribo de Judá e a tribo de Dan. Eu só vou falar hoje da tribo de Judá, que é o nosso irmão Bezalel. Queridos irmãos, o artesanato, aquilo que se faz com as mãos, aquilo que se faz com zelo, aquilo que não tem o trabalho planejado da máquina, é aquilo que é feito com as mãos. O que é feito com as mãos é feito com maior cuidado. E o Bezalel, ele fez tudo aquilo, Deus o preparou de uma forma maravilhosa. Não era a sabedoria dele, não era o treino, não era o preparo dele, não. Ele foi dotado por Deus dessa sabedoria. Então nós queremos dizer, você que está começando na obra do Senhor, ou que está terminando também, você como eu, precisamos dessa sabedoria dada por Deus. É só colocarmos-nos no lugar e receberemos de Deus aquilo que vai servir, aquilo que parece que hoje não serve, parece que hoje não tem validade alguma, mas vai servir amanhã para fazer com que, ou para nos dar a saída em situações difíceis, para construir templos depois, construir altares, construir vidas, construir pessoas, que é essa arte do homem de Deus, do cooperador. É construir vidas, construir caráteres, construir costumes, valores. Então você deve estar pronto para receber de Deus essa habilidade que não é sua, que não é dada em nenhuma faculdade, que não são os pais que dão, não. Os pais ajudam, mas essa habilidade é dada única e exclusivamente por Deus. Nós vamos tratar também da coragem do guerreiro. Glória a Deus. Para tanto, eu convido você a lermos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 35 e 36, que diz assim: E eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Aqui nós falamos do rei Davi, que ainda em idade tenra, em idade pequena, ele fez essa grande obra para defender o nome do Deus dos exércitos, como ele mesmo diz. A Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu pai, quando se encontrou com um ajuntamento dos filisteus contra o Israel. E Saul, como rei, estava acuado diante do gigante Golias. Golias estava afrontando, Golias estava arrotando valentia. E Saul correndo, e Saul com medo. Mas eis que Deus manda este jovem guerreiro que chega ali e ele se dispõe, ele se predispõe a lutar contra o valente, contra o gigante. Ele foi censurado pelo irmão, foi censurado pelo próprio Saul, mas ele apresenta provas, ele apresenta um trabalho já feito, não por ele, mas por Deus através dele, de que estando ele guardando as ovelhas do pai, investiram contra elas um leão e um urso. E a Bíblia diz, ele apresentou ali, que tanto um quanto o outro foram mortos e as ovelhas livres.
Então ele diz, da mesma forma, eu vou livrar o nome do Senhor, eu vou livrar o povo de Israel. E este incircunciso filisteu vai pagar pela sua soberba, pela sua valentia, que até agora foi ignorada por Israel. Mas eu vou provar que eu tenho um Deus e que o meu Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, vai livrar. E a história todos conhecem, ele com uma pedra apenas, ele venceu aquela batalha matando o gigante. Mas o cooperador eficaz, ele também precisa da sabedoria do monarca. A Bíblia conta uma história que lá no princípio do reinado de Salomão, duas mulheres tiveram um caso lá muito difícil e elas foram levar ao rei para julgar aquela causa. Uma das mães contou a história e disse, olha, nós moramos juntas e eu tive um filho, 3 dias depois ela também teve um filho. Dormindo, ela matou o filho dela. Ela dormiu por cima do filho dela e o filho dela morreu. Então, de madrugada, ela trouxe o filho morto, botou do meu lado e pegou o meu filho vivo e colocou do lado dela. Quando eu me levantei de manhã para dar de mamar, a minha criança, observando, disse ela, atentando bem, eu vi que não era minha e vi que estava morta. Então, nós viemos aqui resolver. Porque eu digo que o filho morto é dela e o filho vivo é o meu. Ela diz que o filho morto é meu e que o filho vivo é dela. Meus amados irmãos, tinha que ter sabedoria de Deus, o monarca, o rei Salomão, para decidir aquela causa. E tem coisas que só Deus mesmo pode fazer. Vejam que a mulher que deu a queixa, ela demonstrava de todas as formas que era a mãe verdadeira. Primeiro que ela tomou a iniciativa de levar a queixa. Segundo, ela disse que, ela conta a história, ela dormiu por cima e matou. E de manhã eu observei o filho. Eu não estou falando aqui do que não sei, eu observei e vi que, primeiro, não era o meu e segundo, estava morto. E qual foi a saída que Deus deu ao monarca? O Salomão pediu uma espada e disse, não, vamos fazer o seguinte. Todas as duas que o filho vivo é dela. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou partir partir ao meio. E dou uma parte a uma e uma parte a outra. Talvez isso satisfaça a vocês. Quando ele pegou a espada que ia proceder assim, a mãe do filho vivo disse, não faça isso não. Pegue o filho e entregue a ela. Para a mãe do filho vivo, importava tê-lo vivo, ainda que não sob a posse dela. Para a mãe do filho morto, não. Diz, não, pode partir, cada um fica com um pedaço. E aí o rei diz, não, entregai o filho àquela, ela é a mãe. Glória a Deus. Então, na obra de Deus, no serviço cristão, também encontramos situações assim, difíceis, que temos que pedir muita graça a Deus, gastar horas de oração, horas de jejum, para que Deus dê a resposta. E todos aqueles que querem ser cooperadores, que querem agradar a Deus na cooperação, devem fazer assim. Mas nós temos também de falar um pouco sobre a resistência do evangelista. O evangelista é aquele que leva a palavra, que enfrenta dificuldades, que enfrenta o sol, que enfrenta a chuva, que enfrenta as caras feias, que enfrenta os inimigos, que enfrenta as distâncias, para levar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, com Barnabé, entraram na cidade de Listra, e lá a Bíblia diz que, enquanto eles pregavam a palavra de Deus, uns judeus convenceram uma multidão
que apedrejaram a Paulo e arrastaram e colocaram lá fora como morto. Mas a Bíblia diz que os apóstolos cercaram o amigo apóstolo, oraram por ele, e ele se levantou e saiu dali pregando a palavra de Deus. Glória a Jesus. Ele não saiu ali correndo, não saiu com medo, não ficou escondido, não. Ele apanhou, foi surrado, mas saiu dando glória a Deus por ter sido surrado pela obra do Senhor, pelo nome do Senhor. Corajosamente, ele já saiu dali pregando a palavra de Deus, dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus é quem batiza com o Espírito Santo, dizendo que Jesus é quem prepara o homem para levar para o céu. Corajoso o nosso irmão apóstolo Paulo, como devemos ser corajosos todos nós que queremos trabalhar na obra de Deus, porque atitudes ou situações adversas virão, dias trabalhosos virão, problemas virão, quando nós não podemos correr com medo. Temos que pedir graça a Deus, pedir coragem a Deus para resolvê-lo da melhor forma possível. E por último, nós temos que ter o cuidado do pastor. O pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus dizendo, o pastor da terra, ele não chega a tanto de dar a vida pelas ovelhas, mas ele dá o seu sacrifício, ele dá o seu trabalho, ele dá o seu tempo pelas ovelhas. Aleluia. Provérbios, capítulo 27, versículos 23 e 24, diz que o pastor deve procurar conhecer o estado das ovelhas e pôr o coração sobre o gado. E completa, porque o tesouro não dura para sempre. Veja que o grande trabalho, a grande recompensa do pastor não é enriquecer, não é acumular tesouro, não é acumular riqueza, porque essas não duram para sempre. O grande trabalho do pastor é procurar conhecer o estado das ovelhas, ver como é que elas estão e colocar o coração sobre o gado. Porque é isso que vai nos levar para o céu, é isso que nos dará galardão, é isso que nos alegra, em saber que eu preguei o Evangelho, as almas se converteram, estão na igreja e que estão aguardando Jesus também como eu. Esse é o cuidado que Deus quer de cada um de nós. Procura conhecer o estado, como é que elas estão? Estão doentes? Estão frequentemente na igreja? Estão nos trabalhos? Como é que eles estão? O pastor deve saber. Eu não estou dizendo aqui que o pastor tem que estar em tudo que é canto, porque aí só Jesus pode fazer. Essa é uma atribuição de Deus, de ser onipresente. Mas através dos seus cooperadores, através dos seus auxiliares, é que ele deve conhecer o estado das ovelhas. E conhecendo, a Bíblia diz, coloca o coração sobre o gado, isto é, nas suas noites de oração, nos seus jejuns, glória a Deus, é que devemos ter o cuidado de que as ovelhas não são nossas, são de Deus. Nós somos apenas responsáveis por elas. E o escritor dos Hebreus diz que nós vamos dar resultado delas a Deus. Nós levaremos a Deus os resultados que aqui obtivermos pelo cuidado que tivemos com ela. Que Deus então nos abençoe, meus amados irmãos, cooperadores eficazes da obra de Deus, que continuemos fazendo isso, sem tristeza alguma. E digo mais, como Jesus disse a Marta, sem distração alguma, porque certamente o nosso trabalho, como diz a Bíblia, não será vão no Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.